Olá, sou o reverendo Jair de Almeida Júnior, pastor da Igreja Presbiteriana do Jardim da Glória, e hoje nós vamos continuar a ver o Sermão da Montanha. Nós já vimos o conceito de bem-aventurado, de felicidade, já vimos a primeira bem-aventurança, bem-aventurados os humildes de espírito, e hoje nós vamos falar da segunda e da terceira. Mas vamos pedir a Deus orientação nesse momento. Senhor nosso Deus, graças te damos de todo o coração por tuas bênçãos em nossa vida. E nesse momento, ó Deus, suplicamos a agência do teu Santo Espírito para que nós, ó Deus, possamos compreender com clareza o ensinamento da tua palavra. Assim, ó Deus, fala ao nosso coração para louvor de tua glória. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. O texto de Mateus diz assim: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Essa é a segunda bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E a terceira, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então, quando nós lemos esses dois textos que falam das bem-aventuranças, nós precisamos primeiramente reparar que elas estão encadeadas, elas estão ligadas uma à outra. A primeira bem-aventurança, bem-aventurados os humildes de espírito, nós vimos que aquela humildade é, na verdade, muito mais do que um comportamento de alguém que tem um temperamento mais brando, uma pessoa que seja talvez de uma classe social mais baixa, nada tem a ver com questões humanas. A humildade que é ali indicada, ela é resultado de nós percebermos quem nós somos diante de Deus. Você já imaginou estar diante do autor de todo o universo, que é maior do que tudo que existe, que é eterno, majestoso? Como é que você se sentiria? Sem dúvida, um micróbio. Exatamente isso, a palavra micróbio quer dizer uma vida minúscula. Né? É isso que nós somos. Nós somos seres minúsculos diante de Deus, mortais, malignos até mesmo. Existem pecados dentro de nós, desejos por pecados. Nós somos mortais, portanto, totalmente inconvenientes diante de Deus. A nossa presença diante de Deus já é, por si mesmo, o próprio anúncio do céu. A vida eterna é viver na presença de Deus eternamente, e isso já começa aqui. Mas a marca maior daquele que conhece a Deus é a humildade. Exatamente porque quando se conhece a Deus verdadeiramente, percebe-se a si mesmo um grande nada. Nós dependemos em tudo de Deus. Essa é a correta visão da existência, a correta visão nossa diante de Deus. Por isso que é felicidade, porque rompe com todas as arrogâncias humanas, com a prepotência humana. Aquele que conhece a Deus, ele quer simplesmente viver para Deus, sem qualquer preocupação de buscas de coisas pessoais. O seu prazer está em Deus, na lei do Senhor, na palavra de Deus, no reino de Deus. Busca o reino de Deus e a justiça em primeiro lugar. Então, veja, essa humildade da primeira bem-aventurança é o reconhecimento da miséria humana, miséria de corpo e de alma. As bem-aventuranças estão encadeadas porque, reparem, a segunda vai dizer: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Nós vimos como que a alegria, bem-aventurados, os felizes, nada tem a ver com a alegria deste mundo. E aqui nós vemos por quê. Porque o chorar é de tristeza. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, não é um chorar de alegria, é um chorar da mais profunda tristeza. Então, reparem como a alegria verdadeira, a alegria que é fruto da certeza da vida eterna, da salvação, de se relacionar com Cristo todos os dias, esta alegria, ela não se opõe
mesmo as maiores tristezas deste mundo. E aí está uma afirmação clara sobre isso, porque o feliz, o bem-aventurado, é o que chora de profunda tristeza. Mas que tristeza é essa pela qual ele chora? Exatamente a miséria. A primeira bem-aventurança, o homem miserável, a consciência de toda a miséria humana, leva ao choro, ao chorar da segunda bem-aventurança. Esse chorar é o reconhecimento dos pecados pessoais. Todos nós temos maldades dentro de nós e como lamentamos isso? Lamentamos perceber que queremos o pecado algumas vezes. Lamentamos perceber que nós pecamos muitas vezes. O crente não é aquele que vive em pecado. O pecado para o crente é como um acidente. No entanto, ele comete vários pecados todos os dias, porque ele é fraco, ele ainda é falho, ele ainda é pecador. Daí a responsabilidade dele de buscar a Deus com intensidade, ter qualidade de tempo de busca diária com Deus. Não são 5 ou 10 minutos, é ter um tempo de qualidade com Deus, para que a sua nova natureza seja sempre exuberante e fortalecida, e assim ele tenha menos dificuldade de evitar os pecados. Mas todos nós já fizemos coisas ou já quisemos fazer coisas que a mera lembrança disso nos envergonha. Então é isso, essa miséria nos leva ao chorar, ao reconhecimento do pecado, dos nossos pecados, da maldade que há em nós, da soberba que ainda persiste. Então isso nos leva, de fato, a uma profunda contrição. Esse chorar não precisa ser um chorar literal, não precisa ser derramar lágrimas. Há muita gente que derrama lágrimas por remorso. Remorso é a constatação exatamente de que você fez algo mal, mas que o resultado disso se resume apenas à dor, não a um compromisso de não mais fazer aquilo. O arrependimento, que está como um pressuposto nesse chorar, ele está ligado ao abandono das coisas erradas. O verdadeiro arrependido não é o que chora apenas. Ele pode até chorar literalmente ou apenas se condoer profundamente na alma. O mais importante é que ele abandona os pecados. Então, o verdadeiro arrependimento é isso, arrepender, é voltar para trás. Você estava indo para um caminho errado, de cometer erro, agora você vai para outro caminho, o caminho diametralmente oposto, que é o caminho do acerto. Então, nós choramos e devemos chorar na alma todos os dias ao reconhecer os nossos pecados. Devemos perceber que as orações de perdão de pecados, elas também estão escasseando na vida do crente. Aqueles que oram, que já são poucos, eles vão se lembrar de agradecer a Deus as bênçãos e de pedir, mas dificilmente vemos crentes aproveitando o tempo de oração para confessar os seus pecados. E é assim, quando confessamos os nossos pecados, que nós vamos percebendo então quem nós somos. Quando nós não paramos diante de Deus e contamos os nossos pecados, o quanto sentimos inveja de alguém, o quanto sentimos ira, raiva de alguém por ter nos feito alguma coisa, algum desejo impuro, enquanto nós não confessarmos a Deus diariamente, a visão que vamos ter de nós mesmos é extremamente irreal. Nós vamos, como que tentar tapar o sol com a peneira, nós vamos não nos referir aos nossos próprios pecados, e isso nos dá um falso senso de que somos melhores do que realmente somos. Quando nós confessamos diante de Deus, a máscara cai. Nós não temos como não nos envergonhar. A primeira reação é essa, uma vergonha profunda, o senso de que Deus justamente poderia me condenar, porque eu sou um pecador de fato.
Então nós percebemos a culpa com clareza e todo tipo de arrogância, todo tipo de altivez cai por terra. À medida que confessamos os nossos pecados, é como se a nossa face fosse indo em direção ao chão, à terra de onde nós fomos tomados, e dali com a cara no chão, totalmente humilhados, então contemplar e medir todas as coisas. Não há arrogância para quem confessa pecados genuinamente. Então, o chorar é isto, é você reconhecer todos os seus pecados, as suas falhas, é lamentar profundamente por isso diante de Deus. Se você faz isso, é porque você é um bem-aventurado, é porque você tem a felicidade da salvação em sua vida. Mas reparem, nós choramos não apenas pelos nossos pecados, nós choramos também pelo pecado de outras pessoas. Certamente você já passou por essa experiência de ter um amigo chegado, pode ser até um não crente, ou até mesmo irmão da igreja, e você vê, percebe que tal pessoa está andando a passos largos para problemas muito sérios. Estão se expondo a situações difíceis, de situações de queda. O ímpio não cai porque já está caído, mas no caso dele seria de você perceber que ele está indo em direção a algo ainda pior em sua vida, em piorar as trevas de sua vida. De qualquer forma, você olha e vê a presença do pecado, a influência do pecado na vida de pessoas próximas. Você diz a elas: olha, você está cavando a própria sepultura e vai se jogar dentro. E a pessoa não te dá ouvidos. E ela, então, faz exatamente isso. Ela cai, ela se esborracha no pecado. E todos aqueles que a amam, todos aqueles que estão próximos, vão sofrer também com isso, vão chorar, vão lamentar, vão perceber o quanto o pecado destrói a vida do ser humano. Embora o pecado se apresente como algo que traz prazer, alegria, satisfação ao homem, às vezes até se apresenta como se fosse a solução de uma situação, mas aí está o que Paulo chama de o engano do pecado. Não há um único pecado que dê certo, nenhum único pecado que não tenha suas consequências. Então, nós choramos e lamentamos o pecado na vida de pessoas próximas. Mas também nós choramos e lamentamos a existência do pecado no mundo, a entrada do pecado no mundo. Lamentamos que Adão tenha caído e trazido tantas tragédias, tantas mortes, tanto sofrimento para a humanidade. As catástrofes, né, tsunamis, furacões, as doenças, um coronavírus, todas estas coisas só existem porque o homem caiu. Deus, quando fez o homem para a vida, não para a morte. O que nós temos hoje não pode ser chamado de vida, porque onde há vida não há morte, e onde há morte não há vida. A vida foi criada por Deus antes da queda. Adão vivia, mas a partir da queda o que nós temos é um morrendo. Todos nós estamos morrendo. Isso é uma subsistência. É um tempo que Deus, por sua graça, concedeu à humanidade caída para que ele próprio pudesse implementar o propósito de salvação. Mas isto aqui não é vida. Onde há vida não há morte. Nós que conhecemos a Cristo, podemos dizer que temos vida em Cristo. É nele que temos vida. Começamos a viver algo, um novo mundo, no Espírito Santo que habita em nós. Mas nós ainda estamos nesta terra, neste mundo caído, que tem como peculiaridade, como coisas típicas, a morte, a dor, o sofrimento, a separação, a traição, a mentira. Então, convivemos ainda com todas estas coisas, embora já não pertençamos mais a este mundo. Então, vejam, nós lamentamos, porque nós já fomos alcançados pela graça divina, olhamos para este estado de coisas e lamentamos profundamente.
Então, devemos aprender isso e sermos consolados, porque o que de fato diz a bem-aventurança é isso. Bem-aventurados os que choram, porque de fato a consolação está com eles. Eles serão consolados. Eles não ficarão apenas lamentando e chorando, eles receberão aquela visitação doce do Santo Espírito, a obra do Santo Espírito que já está em nós, para nos trazer, então, a certeza de que nós somos perdoados e de que há vida eterna em Jesus Cristo. Então, bem-aventurados os que choram, felizes, portadores da felicidade da eternidade, são aqueles que reconhecem os próprios pecados, choram por eles, choram pelo pecado na vida de outros e do pecado no mundo, e têm no Santo Espírito de Deus o consolo. Mas a próxima bem-aventurança, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, reparem, fala então de uma pessoa que é totalmente esvaziada de reações ruins, reações malignas, malícias, uma pessoa que está esvaziada de culpas, de amarguras, de depressões, de todas estas coisas que amargam a alma. Bem-aventurados os mansos. Essa mansidão, ela não é algo típico do ser humano, não é algo inato, algo natural. Se nós virmos lá no fruto do Espírito, em Gálatas 5, nós vamos ver que a mansidão é o penúltimo elemento do fruto do Espírito que é citado ali. Termina com mansidão e domínio próprio. Então, reparem que todos aqueles elementos listados por Paulo ali, que começa com amor, paz, alegria, bondade, benignidade, fidelidade, bondade, mansidão e domínio próprio, estas coisas todas, elas se colocam como gomos de um único fruto e que estão em uma relação de ascendência. Na verdade, o fruto do Espírito é como se fosse também um encadeamento, onde o Espírito tem como ponto final na nossa vida conceder-nos o domínio próprio. O domínio próprio não é alguma coisa que diz respeito tão somente a alguém não explodir, não se enraivecer. Domínio próprio, como a própria expressão diz, é um domínio de tudo, de todas as coisas. Aquele que come demais não tem domínio próprio, que dorme demais não tem domínio próprio, que fala demais não tem domínio próprio, que tem uma vida sexual desregrada não tem domínio próprio. Domínio próprio é dominar-se completamente. O que o Espírito Santo de Deus então faz em nós é conduzir-nos a uma transformação, de assumirmos mais e mais uma natureza perfeita, aquela natureza que tem Cristo como padrão, como modelo. Jesus Cristo glorificado é o padrão da nova natureza que o Espírito Santo impõe a nós. Ele introduz a nós essa nova natureza. E isso quer dizer que nós somos habilitados mais e mais a acessar essa natureza madura, essa natureza santa e perfeita. O que nós chamamos de crescimento espiritual é a capacidade de acessar cada vez mais essa nova natureza santa. Então, reparem que essa nova natureza, ela tem como marca maior o domínio próprio. É uma pessoa que vive dominada por todos os conceitos das Escrituras. Ela vive em harmonia com o Espírito Santo de Deus que habita nela. Esse é o alvo, este é o ponto alto daquilo que nós temos como vida cristã. É aí que nós deveríamos chegar. Então, o esforço diário na leitura da palavra, na dedicação, na compreensão, é algo mais do que necessário para isso. Mas vejam, a mansidão, ela é uma espécie de pressuposto último para o domínio próprio. Salomão, em Provérbios, um dos seus provérbios diz assim: como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio.
Perceba que ele descreve a falta do domínio próprio como uma cidade em escombros, uma cidade completamente destruída em ruínas. Por que isso? A primeira coisa que se fazia para reconstruir uma cidade eram as muralhas. Lembram-se que Esdras, retornando a Jerusalém, foi o que ele pretendeu fazer. E depois Neemias completou essa obra. Por quê? Porque não há como reconstruir uma cidade se ela estiver vulnerável a ataques. Então você precisa primeiro construir a muralha, as muralhas. Então vejam que Salomão diz como cidade derribada que não há muros. Assim é o homem sem domínio próprio. Então vejam que a vida dele está em escombros e tudo que ele tenta levantar, reconstruir, vem abaixo de novo, porque ele não tem domínio próprio. Ele mesmo coloca a perder tudo aquilo que ele mais quer. Às vezes um relacionamento, às vezes um trabalho. Ele vai, por suas próprias atitudes, prejudicar e fazer com que seus maiores anseios não se concretizem por sua própria culpa, por não ter domínio próprio, por não saber se portar, por não ter atitudes devidas, não saber se refrear, não saber impor algo a si mesmo, como todo crente maduro deve saber fazer. Então, vejam, isto é o pressuposto do domínio próprio. É uma vida onde as virtudes de Cristo, a nova natureza, são vividas por você. E então o Espírito de Deus te governa, os princípios das Escrituras te governam, você é uma pessoa autocentrada, centrada na verdade em Deus. Bom, então vejam que esse domínio próprio, ele está ligado a todas as áreas da vida. E ele se manifesta como uma espécie de muralha ao redor do nosso coração, da nossa alma. Lembram-se Salomão dizendo como cidade derribada que não tem muros. O domínio próprio, portanto, se manifesta com muralhas ao redor do nosso coração para que nós não permitamos que a nossa alma seja atingida, seja influenciada pelas coisas que nos cercam. Ela é como que salvaguardada pelo domínio próprio. E a mansidão está diretamente ligada a isso. Vamos supor que alguém, ao sair de casa, de carro, perto de chegar ao trabalho, o pneu tenha furado. Então, ele chama o seguro, porque o pneu, o estepe até mesmo, estava murcho. Ele deixa o carro lá e vai, debaixo de chuva, começou a chover muito, trabalhar. Chegando lá, o seu chefe, naquele dia, não estava de bom humor e elegeu o dito cujo como a pessoa que seria o para-raio do dia. Depois de um dia de trabalho assim, extremamente sufocante, a pessoa pega o seu carro, então, já com o pneu consertado, e quando vai entrar em casa, erra a entrada e rala toda a lateral do carro. Aí desce do carro e quando entra em casa, senta na poltrona e, sem querer, o filho mais novo pisa no dedão da unha encravada dele. Nesse momento, o teto se descola da casa. O grito, a reação da pessoa seria algo terrível. Isso porque ela foi acumulando todas essas coisas durante o dia. Ela foi represando todas essas coisas. Por isso que não há mansidão aí, não há domínio próprio aí. Reparem que a promessa vinculada, porque herdarão a terra, ela é muito prática. Não é apenas a terra prometida, se podemos dizer apenas, né? A vida com Deus, que é sem dúvida o mais significativo, a eternidade com Cristo, mas há uma aplicação para esta terra. E que aplicação é essa? Se eu não represar estas coisas, se eu tiver essa muralha ao redor do coração, então, mesmo diante das coisas que deveriam trazer tensão, amargura, ressentimento, o meu coração estará em paz, manso, tranquilo. Aí está a ligação com a bem-aventurança anterior.
Quando eu chorei os meus pecados, eu chorei todas as minhas amarguras, culpas, preocupações, todas essas coisas. E foi um ato de esvaziamento. Eu, diante de Deus, confessei tudo aquilo e fui esvaziado desses sentimentos que amargam a alma. Então, por isso, eu tenho paz. Eu sou um manso. A mansidão é resultado de não ter essas preocupações, amarguras, culpas no coração. E por isso, como é o dia do manso? Ele herda cada dia. Ele não vai dizer que inferno, ó dia, ó azar. Ele vai olhar para cada situação e não vai se permitir assimilar o dano, o impacto daquelas coisas. A sua alma vai continuar tranquila. Essa é a mansidão que o Espírito Santo de Deus concede a nós. E por isso, nós herdamos já a presente vida, ao invés de olharmos e vermos só problemas, dificuldades, achar que estamos sempre enfrentando dores e tudo mais, eu vou ser habilitado a viver de forma tranquila, em paz. Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele, diz a Escritura. Por isso é também enorme felicidade. A felicidade que reconhece a miséria, a felicidade que se esvazia da miséria diante de Deus, a felicidade que então significa uma vida esvaziada, tranquila, sem amarguras na alma. Sem dúvida, é uma vida maravilhosa aquela que Deus tem para nós. Vamos orar nesse momento? Senhor nosso Deus, graças te damos de todo o coração, porque tu nos dás a tua palavra e a oportunidade para podermos estudá-la, compreendê-la. Pedimos, ó Deus, que abençoes o nosso coração, dando-nos a compreensão e mais do que isso, ó Deus, que nós vivamos essa felicidade, que nós, de fato, ó Deus, confiados em Cristo, nós nos esvaziemos de todas as amarguras, todas as preocupações. Sem dúvida somos miseráveis, ó Deus, nada podemos, somos fracos, mas no Senhor tudo podemos. O Senhor cuida de nós. E assim, ó Deus, nesta confiança, com o coração esvaziado, vivamos, ó Deus, esta vida de mansidão, a mansidão que vem do Senhor, da presença do Teu Santo Espírito em nós, que nós não permitamos, ó Deus, que as coisas da vida penetrem em nosso coração, trazendo dor, amargura e dificuldade, mas que vivamos a vida assim, ó Deus, leve, um coração perdoado, que nós, assim, ó Deus, herdemos a cada dia, louvando o Senhor diante de todas as situações, mesmo dos problemas, porque sabemos que Tu estás conosco e que a Tua vontade, ó Deus, sempre prevalecerá. Recebe o nosso louvor e a nossa gratidão. Oramos no nome santo de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos.